Fala galera, tudo tranquilo? Vamos de SSA2, questão de 2023, questão 32 de termodinâmica, também a parte de gases. Vamos lá, a questão diz assim, ó, um gás ideal constituído de 1 sobre 16 mols executa o ciclo ABCDA, forçado por uma máquina térmica que mostra as seguintes transformações termodinâmicas, duas isobáricas e duas isovolumétricas. Ainda os pontos B e D estão conectados pela mesma isotérmica, como mostrado na figura ao lado. Quais são os valores das temperaturas em Kelvin? Então, está querendo T1, T2 e T3. Ok, primeiro vamos fazer o seguinte aqui, gente. Ó, vamos determinar para este ponto aqui, ó, olha só. Para este ponto A, eu vou usar a equação de Clapeyron, certo? Então, eu tenho aqui, ó, pressão, eu tenho volume, não é? Eu tenho o número de mols que ele deu aqui, né? E ele deu a constante também, né? E acho facilmente a temperatura aqui neste ponto, que é a temperatura T1. Então, vamos fazer logo isso, né? Então, aqui eu tenho o seguinte, pressão em A vezes o volume de A é igual a o número de mols vezes a constante universal vezes a temperatura no meu ponto A, que é essa temperatura T1, que isso aqui é uma isoterma, né? Então, aqui eu tenho T1, certo? A pressão em A é 2. Agora, toma cuidado que aqui é ATM. Gente, um ATM, vou até colocar aqui, ó, um ATM equivale a aproximadamente 1 vezes 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar o 2 e multiplicar por um ATM, que vale 1 vezes 10 à quinta. Então, vai ficar 2, olha só, 2 vezes 10 elevado à quinta, vezes o volume de A. O volume de A está em litros. E também a mesma coisa, fica atento com isso, que 1 litro equivale a 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? O volume de A é 1, então vai ficar 1 vezes isso aqui, né? 1 vezes 10 elevado a menos 3, que dá 1 vezes 10 a menos 3. Vou colocar simplesmente 10 a menos 3, porque fica mais fácil aqui, né? Igual a N, que é 1 sobre 16, e a constante universal dos gases, ele deu aqui que é 8 joules, né? Aí tá em Kelvin, tá em mol aqui. Então, aqui é 8, né? Vezes a temperatura T1, certo? Aqui vai ficar quanto? Ó, 2. Esse 10 à quinta vezes 10 a menos 3 dá 10 à segunda. Esse 10 à segunda é a mesma coisa que 100, multiplicado por 2, isso aqui vai dar 200, né? Então, aqui, ó, vai ficar 200. Do outro lado, vai ficar quem? Posso cortar aqui esse 16, simplificar com 8. Aqui fica 1, aqui fica 2. Então, aqui vai ficar, ó, vai ficar T1 vezes 1, que dá T1, sobre 2. E esse 2 vai passar para o outro lado multiplicando, né? Então, T1 é igual a 2 vezes 200, que dá 400 Kelvin. Então, já achei a temperatura T1. A temperatura T1 já achamos aqui, né? Você olha logo que a gente de cara já marca aqui letra A, né? Então, a gente não ia fazer muita conta, mas vamos fazer o restante, né? O importante é você aprender a fazer isso, né? Não é só achar a resposta, né? Então, vamos agora calcular a temperatura T2. Temperatura T2. Eu vou fazer a mesma coisa, olha só. Vou pegar esse ponto aqui, ó. D. Por que eu não vou pegar o ponto B? Porque o ponto B eu não tenho a pressão aqui, ó. O volume eu tenho, mas eu não tenho a pressão. Então, é mais fácil eu pegar o ponto D, porque eu tenho pressão e tenho volume. Então, vou usar mais uma vez a equação de Clapeyron aqui, ó. Então, agora vai ser a pressão no ponto D vezes o volume em D é igual ao número de mols vezes a constante vezes a temperatura ali em D. A temperatura em D, gente, olha que ele está fazendo parte desse ponto aqui, ó. O ponto D aqui, ó. Ele está fazendo parte dessa isoterma, né? Então, essa isoterma aqui está marcando T2. Então, vamos calcular esse T2 aqui, ó. Então, aqui é T2. Então, vai ser
Pressão em D, olha só, pressão em D é 2. 2 atm, vai multiplicar por 10 elevado à quinta, né? Então, 10 elevado à quinta. Vezes o volume de D. O volume de D aqui é raiz de 2. Ó, raiz de 2. Mais uma vez, como está em litros, passar por metro cúbico, multiplica por 10 a menos 3. Então, aqui 10 elevado a menos 3. Do outro lado, o número de mol vai ficar a mesma coisa, né? 1 sobre 16, que multiplica 8 vezes T2. Vamos fazer a continha aqui, ó. 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2. E aqui, 10 à quinta vezes 10 a menos 3, isso aqui vai dar 10 elevado a segunda, né? Do outro lado a mesma coisa, vai ficar ó, 1 sobre 2. Aí eu vou aproveitar e vou botar a mesma coisa aqui, ó. Só que aqui é T2, né? Então vai ficar T2 sobre 2, certo? Aqui, gente, esse 10 à segunda, ele é 100. 100 vezes 2 vai dar 200. Então vai ficar 200 raiz de 2. E do outro lado ficou quem? Ficou T2 sobre 2. Esse 2 vai passar multiplicando, então vai ficar T2. Olha só, T2 é igual a 400 raiz de 2 Kelvin. Só que a resposta não está assim, né? A resposta, ó, tá aparecendo aqui esse 2 elevado a 1 meio, que é a mesma coisa disso aqui, ó. Então vamos organizar aqui, ó. T2 é igual a 400, que multiplica, entre parênteses aqui, ó, vai ficar o 2, elevado a 1 sobre 2 Kelvin. Então já achei a temperatura T2. Vamos achar agora a temperatura T3, né? Que está faltando aqui para nós. Vamos achar a temperatura T3. Como é que eu vou achar a temperatura T3? Veja que eu não posso agora fazer esse esquema que eu fiz antes, né? Porque eu não tenho a pressão aqui, ó, certo? A temperatura aqui em T3 está relacionado com esse ponto aqui, ó. Eu vou destacar aqui o ponto C. Mas veja só, de B para C, a transformação é isobárica. Eu não vou usar a pressão aqui, ó. E tem mais, a temperatura em B eu sei quanto é, que ela está fazendo parte dessa isoterma aqui, ó, que é T2, que acabamos de achar. Então, como eu tenho uma transformação isobárica aqui, ó, de B para C, pressão constante, eu posso usar o seguinte, ó. Olha só, o volume de B está para a temperatura de B, mas quem é a temperatura de B? É T2. Deve ser igual ao volume de C sobre a sua temperatura em C, que no caso essa isoterma aqui eu tenho em T3. Substituindo aqui o volume de B é 1. Vai precisar transformar? Não. Por quê? Veja só. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. 1 sobre T2. Só que T2 é quanto? É isso aqui. Mas a gente vai botar isso aqui, ó, que é a mesma coisa. Ó, 400 vezes raiz de 2. Igual. O volume de C, a mesma coisa, ó. Raiz de 2 sobre T3. Por que eu não coloquei aqui 10 elevado a menos 3? Porque se você colocasse aqui, ó, gente, 10 a menos 3 aqui de um lado e 10 a menos 3 do outro, iria cortar. Então você vai perder tempo, né? Quando você tem essas relações aí, você pode colocar o valor direto aqui, ó, que não vai ter problema nenhum. Pronto, agora a gente vai fazer aqui agora meio pelos extremos, né? Meio pelos extremos agora, ó. Vai ficar 1 vezes T3, dá T3. Olha só, T3. E aqui vai ficar 400 raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Só que esse 2 vai multiplicar o 400, que vai dar quanto? 800. Então, a temperatura final aqui, T3, né? 800 Kelvin. 800 Kelvin, alternativa aqui, letra A, a gente já sabia, né? Mas foi importante resolver a questão toda, beleza, galerinha? Vou ficando por aqui. Se inscreve aí no canal, deixa seu like, indica para seus amigos para este canal crescer cada vez mais, ok? Um abraço, valeu, tchau, tchau, fui!